Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula, onde a gente vai conversar sobre o metabolismo da serotonina, o papel do intestino na produção desse hormônio, desse neurotransmissor que é conhecido como hormônio da felicidade. Então, o metabólico, as suas funções, vai compreender de que forma, ocorre essa conexão cérebro. Sou nutricionista, professora, palestrante, doutora em ciências nutricionais, sou idealizadora do que eu tenho é que eu sou mãe da Bárbara. Bom, então, a gente vai cérebro, o nosso maestro metabólico, e por que ele vem recebendo esse título. Então, o intestino ele reúne complexas funções. Hoje a gente sabe que quando a gente tem uma modulação da saúde intestinal de forma positiva, a gente tem uma melhora generalizada na saúde como um todo. E ele é um maestro metabólico, é um termo utilizado nos últimos anos por alguns uma orquestra de reações metabólicas por reunir complexas funções que garantem também desempenha funções de extrema importância, como o nosso sistema de defesa, ou seja, as toxinas, e a síntese de vários neurotransmissores, inclusive a serotonina, que é o neurotransmissor que a gente vai conversar de forma mais específica na aula de hoje. 9 metros de comprimento, possui aproximadamente 500 milhões de neurônios, produz cerca de 90% das células do nosso sistema imunológico. Então, todas essas funções do intestino são influenciadas pelo nosso microbioma humano. Nosso microbioma humano é o conjunto dos genes microbianos que nos coabitam. Na verdade, é uma comunidade estável de micro-organismos de um ecossistema, e esse ecossistema somos nós, os hospedeiros. Então, no nosso corpo humano, acredita-se que existem aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos habitando as nossas superfícies internas e externas, e particularmente a microbiota intestinal, que é aquela que reúne a maior quantidade de micro-organismos no nosso corpo, ela representa esse conjunto de micro-organismos que vivem ao longo do trato gastrointestinal e que aumentam em número e diversidade a partir do estômago para o colo. Então, o colo, que tem sido mais estudado nos últimos anos, a microbiota intestinal do colo, sem dúvida, é a que tem uma maior quantidade de micro-organismos e uma maior diversidade. Os principais colonizadores dessa microbiota são bactérias, leveduras, protozoários, vírus e eumintos, aonde a gente tem aí uma quantidade acima de 90% de colonizadores sendo representado pelas bactérias. Essa microbiota intestinal, ao longo da vida, ela vai sofrer várias alterações. A gente nasce, na verdade, com alguns aspectos que não são modificáveis e que determinam muito o início do desenvolvimento da nossa microbiota intestinal, que é logo nos primeiros anos de vida. Então, a microbiota materna, o tipo de parto, amamentação, hospitalização, são alguns desses fatores que impactam de forma muito significativa o início da colonização e da formação da arquitetura da nossa microbiota intestinal. Aspectos genéticos também, que não podem ser modificáveis, são muito impactantes no início da estrutura da arquitetura da nossa microbiota intestinal. Por que eu estou repetindo tanto isso? É que apesar da nossa microbiota intestinal variar ao longo da vida, e graças a Deus é possível modular essa microbiota intestinal, a gente tende sempre a voltar a um padrão, a um perfil de arquitetura da nossa microbiota intestinal que tem a ver com o início do desenvolvimento dessa microbiota logo nos primeiros anos de vida, logo no início, quando a gente já nasce. Então, aspectos genéticos estão relacionados ao início da formação dessa microbiota intestinal. Tem aspectos relacionados à microbiota materna, o tipo de parto, amamentação e hospitalização, que são muito impactantes. A introdução de alimentos precoces também. Ao longo da vida, a gente tem aí a variação da composição dessa microbiota intestinal a partir do estado nutricional desse hospedeiro, fazendo uso ou não de medicamentos, influenciada pela interação de componentes da microbiota, que sofre influência da dieta que a gente acaba por se submeter. Idade, tempo de trânsito e pH intestinal também são fatores que influenciam. A disponibilidade de material fermentável, que também tem a ver com o nosso padrão dietético. A prática de atividade física, a intensidade do exercício hoje sabe-se que influencia também, mesmo que momentaneamente, a composição dessa microbiota intestinal. A prática regular de exercício físico também acredita-se que vai modulando a longo prazo essa microbiota intestinal de forma positiva, de modo geral. A nossa qualidade do sono, patologias que eventualmente a gente vem apresentar na vida também alteram a nossa microbiota intestinal, aonde a gente mora, como a gente vive, a localização geográfica, tudo isso tem um aspecto importante. Então, IMC, dieta, estilo de vida, uso de antibióticos, idade, tudo isso tem um impacto na composição da microbiota intestinal. Então, nessa imagem a gente observa que os principais filos que compõem uma microbiota intestinal do indivíduo são os bacteroidetes, firmicutes, seguido do actinobactéria, protobactéria e archaea. E nessa proporção aí que seria
de uma microbiota intestinal saudável em eubiose. Como eu disse para vocês, a gente parece que no início da vida já tem uma identidade. Parece não, no início da vida a gente desenvolve como se fosse uma identidade do nosso perfil microbiano, que tem a ver com esses aspectos iniciais, como genético, tipo de parto, aleitamento materno exclusivo, microbiota, tempo de hospitalização. Então tudo isso desempenha aí um papel importante no início da formação da nossa microbiota intestinal. Então, se esses fatores não forem tão favoráveis no início da vida, a nossa arquitetura da nossa microbiota intestinal não é tão interessante. Mas veja, ao longo da vida você tem a capacidade de modular positivamente essa microbiota intestinal. Por isso é tão interessante você manter fatores epigenéticos que favoreçam a melhor composição e função dessa microbiota intestinal. Então, como eu falei há pouco para vocês, vejam, na letra A a gente tem fatores que impactam o desenvolvimento dessa microbiota intestinal, que são esses primeiros fatores do início da vida, onde a gente está estruturando essa identidade da nossa microbiota intestinal. Então, se você não teve fatores tão favoráveis no início da vida, o que acontece? Você tem que melhorar esses fatores no decorrer da vida, né? No decorrer da vida, através de estilos de vida, de uma dieta mais saudável, da prática regular de exercício físico, da não medicamentalização desnecessária e outras intervenções, modula positivamente essa microbiota intestinal, o que reprime um pouco daquela identidade, né, tendenciosa que você já tem para uma microbiota mais disbiótica em função do início da arquitetura que foi constituída a partir desses primeiros fatores aí que tem relação com a microbiota materna, que tem relação com o tipo de parto, se foi parto normal, se não foi parto normal, com a idade gestacional, se você nasceu ou não nasceu prematuro, com o tipo de alimentação que você foi submetido, se houve aleitamento materno exclusivo no tempo adequado, se você já teve que fazer o uso de fórmulas, o meio ambiente ao qual você esteve inserido, se teve acesso à natureza, se não teve, se fez uso de antibióticos logo nos primeiros anos de vida, o tempo de hospitalização e a própria genética que não tem como a gente mudar. Ao longo da vida, essa microbiota vai se desenvolvendo. Então, todas as fases da vida, a forma como a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, né? Então, a infância, a idade da adolescência, a idade adulta, tudo isso impacta. E a serotonina, que é esse sistema aí de produção da serotonina, também sofre várias influências de todos esses fatores ao longo da vida, tá? E ele vai impactar de forma positiva ou negativamente o eixo intestino e cérebro. Então, por isso é tão importante a gente manter de forma adequada a modulação dessa microbiota intestinal, porque a serotonina, inclusive, ela é um neurotransmissor muito importante para a manutenção do eixo intestino e cérebro. E a gente vai conversar mais sobre isso, tá? Então, essa produção aí de serotonina, que está principalmente concentrada nesse intestino através das células enterocromafins, ela responde a vários fatores. Responde a estresse, responde ao sistema imunológico. Então, se há uma disbiose, uma ativação exacerbada desse sistema imunológico, eu vou ter aí uma deficiência na produção de serotonina. Responde à sinalização vagal, que é principalmente a inervação que comunica cérebro e intestino. Responde à microbiota, e a forma como ela vai responder à microbiota depende da composição dessa microbiota. Tá? Então, a pergunta que fica é como a conexão intestino e microbiota influencia a homeostase do hospedeiro. Então, existem várias principais funções intestinais que são impactadas pela microbiota intestinal. A principal delas é a nossa imunidade inata, natural, a síntese de neurotransmissores. Então, olha só a importância, né, dessa microbiota, hormônios. Isso influencia também o comportamento humano, inclusive a questão do comportamento alimentar, a homeostase energética e do metabolismo de hospedeiro. Então, só para começar mostrando para vocês e dando alguns spoilers, tá? Eu mostro para vocês essa tabela que faz uma associação da composição de alguns gêneros de da nossa microbiota e o papel deles na produção de neurotransmissores. E aí eu sinalizo para vocês que esses gêneros, Cândida, Streptococcus, Escherichia, Enterococcus, eles são importantes para a produção de serotonina. Vocês já conseguem observar que outros gêneros ali têm um papel importante na produção de GABA, noradrenalina, dopamina, acetilcolina. Então vejam como é importante a composição da nossa microbiota intestinal. Bom, eu vou desaparecer só um segundinho. O intestino, o eixo intestino-cérebro, ele sem dúvida é esse crosstalk aí bidirecional, esse sistema bidirecional, onde ocorre a comunicação entre o cérebro e o trato gastrointestinal, em dois sentidos, né? Bidirecional. Então, ocorre a comunicação neural. Então, aí eu tenho
a comunicação entre o sistema nervoso central e o intestino, e tem a comunicação humoral, que é entre o intestino e o cérebro. Então, isso liga, obviamente, essa comunicação que existe entre cérebro e intestino, liga os centros emocionais e cognitivos do cérebro ao controle e função periféricos do intestino e da sua microbiota residente. Tá? Então, a serotonina, ela parece ser um elemento chave desse eixo, atuando principalmente como neurotransmissor no sistema nervoso central e no sistema nervoso entérico, que está presente aí na parede do intestino. Então, essa comunicação neural entre o intestino e o cérebro, ela é feita principalmente através dos nervos vagos, localizados no estômago e reto, dos gânglios da raiz dorsal, localizado no intestino delgado e grosso, e através de projeções do sistema nervoso entérico para os glândulos simpáticos e inervação parasimpática do intestino. Então, veja que é uma complexa comunicação que acontece e que também já justifica muito dessa denominação dada ao intestino como segundo cérebro. Então, essa comunicação humoral que acontece no sentido intestino-cérebro, que a gente sabe hoje que cerca de 90% das fibras nervosas que comunicam, que fazem a comunicação intestino-cérebro é sempre no sentido eferente, ou seja, no sentido intestino-cérebro, essa comunicação acontece 90% sempre no sentido intestino-cérebro, quer dizer que o intestino parece impactar muito mais o cérebro do que o cérebro o intestino. Então, essa comunicação humoral é via liberação de vários fatores bacterianos, produção de citocinas e hormônios circulantes. Então, um avanço importante para os estudos futuros são os modelos testáveis de um potencial mecanismo de ação, como, por exemplo, cortar o nervo vago, que é a principal comunicação entre esse eixo intestino-cérebro, pode bloquear alguns efeitos da alteração da microbiota intestinal em modelos de roedores. Então, já se questiona isso, tá? Então, dependendo dessa microbiota intestinal, quão seria significativo cortar essa comunicação para fazer com que essa microbiota intestinal, quando não favorável, pudesse impactar negativamente no sistema nervoso central, propiciando inclusive doenças neurodegenerativas. Será que isso particularmente teria impacto? Então já se discute bastante isso. Então vamos falar um pouco mais dessa serotonina. A serotonina é um neurotransmissor, mas ela é conhecida principalmente como hormônio da felicidade, hormônio do bem-estar, tá? Então, na verdade, ela é um neurotransmissor essencial para manter funções importantes no nosso organismo, como controlar as mudanças de humor, regular o nosso ciclo de sono, manter a nossa saúde mental, diminuir a nossa ansiedade, ajudar a regular o apetite. Os estudos mostram que a deficiência na produção de serotonina ela tem sido relacionada a transtornos de humor, a depressão, a ansiedade, ela também tem sido relacionada à insônia, ao mau humor, à perda de memória, à agressividade, a transtornos alimentares. E estudos ainda mais recentes têm notadamente observado que alterações na microbiota intestinal estão relacionadas com a baixa produção de serotonina e, por mecanismos ainda não muito bem descritos, parecem estar associados com o aumento da incidência do autismo. Bom, então ela é uma monamina transmissora sintetizada por neurônios serotoninérgicos do sistema nervoso central e nas células enterocromafins do trato gastrointestinal de humanos. Ela é conhecida como uma das aminas biogênicas, então nós temos várias, não é só a serotonina, nós temos dopamina, norepinefrina, epinefrina e histamina. Então, essas aminas biogênicas são neurotransmissores que são sintetizados a partir de aminoácidos precursores. No caso da serotonina, o aminoácido precursor, o triptofano. Então, ela é uma substância amina constituída de 10 carbonos, 12 hidrogênios, 2 nitrogênios e 1 oxigênio. Ela é encontrada em tecidos humanos e animais, especialmente no cérebro, nas mucosas gástricas. Então, entenda a mucosa gástrica, principalmente na mucosa intestinal, e que desempenha importante função fisiológica. Então, ela é um neurotransmissor, é um vasoconstritor, é um regulador das atividades dos músculos lisos e ela também favorece a produção da hidroxitriptanamina, que também é outro neurotransmissor importante. Essa serotonina ela também pode ser encontrada em vários cogumelos e plantas, incluindo as frutas e vegetais. Então, de um modo geral, as principais funções que são desempenhadas pela serotonina são determinadas pela função principal dela, que é um neurotransmissor. O triptofano, que é esse precursor, ele gera não só a serotonina, como a melanina e também está associado à síntese de outras proteínas. Na via da serotonina, ele está relacionado aí com todas essas funções que a serotonina desempenha. Então, a serotonina participa da transmissão sináptica, da despolarização de neurônios, da vasoconstrição, agregação plaquetária, relaxamento muscular, liberação de neurotransmissores e ritmo circadiano. Por causa de todas essas funções que são desempenhadas a partir da produção adequada de serotonina, ela libera uma série de sensações que estão associadas ao bem-estar, ao bom humor, à felicidade. Por esse motivo, por muitas vezes, ela é conhecida como o hormônio da felicidade.
Bom, então pensando nesse eixo intestino-cérebro e metabolismo serotoninérgico, a gente observa que essa comunicação, esse crosstalk bidirecional entre cérebro, intestino e o sistema 5-HT, que é da serotonina, desempenha assim um papel essencial nas funções e ações que ocorrem principalmente nesses dois órgãos principais, que é o cérebro e o intestino. E quando essa produção de serotonina a nível do sistema nervoso central e a nível intestinal não ocorre da forma adequada, ocorre alteração no comportamento do indivíduo, alterações nas funções do sistema nervoso central e alterações a nível do trato gastrointestinal. Então, o que acontece? O triptofano, para que haja produção adequada de serotonina, eu preciso que uma sequência de reações aconteça como deveria. Então, o triptofano ele vai ser convertido em 5-hidroxitriptofano pela ação dessa enzima TPH, que é a enzima triptofano hidroxilase, e em seguida precisa haver a conversão do 5-triptofano pela enzima a descarboxilase de aminoácido aromático, que vai converter subsequentemente esse 5-hidroxitriptofano em serotonina. Então, se isso acontece de forma adequada a nível intestinal e a nível do sistema nervoso central, a gente não tem alteração a nível comportamental, a nível de funções do sistema nervoso central e muito menos alterações intestinais. Então, todas essas reações, elas vão ocorrer tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso entérico, onde essa serotonina ela vai regular uma infinidade de funções. Quando a gente pensa em intestino, ela regula várias funções, inclusive a produção de hormônios intestinais, a motilidade intestinal e etc. Então, alterações nesse sistema é evidenciada principalmente através de distúrbios nesse eixo que se apresentam na comunicação que passa a ser disfuncional entre cérebro e intestino e que tem vários sintomas relacionados. Então, quando a gente tem aí uma disfunção na produção de serotonina, a gente tem um comprometimento nesse eixo intestino-cérebro e aí você tem alterações comportamentais relacionadas a dores viscerais, relacionadas à emoção, relacionada à resposta ao estresse, apetite, a próprio comportamento relacionado à sexualidade. A gente tem efeitos importantes aonde se altera o controle motor, aonde se altera o ritmo circadiano, a regulação cerebelar, a temperatura corporal, ou seja, a termogênese, o tônus vascular do sistema nervoso central. A gente tem alterações importantes a nível do trato gastrointestinal, onde a gente tem alterações na secreção gástrica, na motilidade gástrica, em várias produções, em secreções intestinais, no tônus colônico e também na secreção pancreática. Então, isso tudo repercute de várias formas e está sendo cada vez mais associado a diferentes tipos de doenças. Então, essa serotonina, esse 5-HT, é um neurotransmissor essencial na regulação do humor a nível do sistema nervoso central e tem sido implicado também na hipersensibilidade visceral no trato gastrointestinal. Então, tudo isso parece estar associado, de certa forma, essa alteração na produção de serotonina parece estar associada à microbiota intestinal, porque essa microbiota intestinal possui uma participação no metabolismo de triptofano. E o metabolismo de triptofano, ele tem 3 rotas metabólicas: a rota do indol, a rota da quinurenina e a rota da serotonina. Então, parece que a microbiota intestinal, ela acaba por alterar, principalmente a rota da quinurenina, e já tem estudos mostrando que parece também ter alguma influência na rota do indol, e por esse motivo, menos triptofano como aminoácido precursor fica disponível para a rota da serotonina. Vamos tentar entender isso, tá? O que acontece é o seguinte: nessa imagem a gente tem aqui a ideia de que os metabólitos que são produzidos a partir da nossa microbiota intestinal, eles têm um papel muito importante. Então, dependendo desses metabólitos, dos metabólitos que são gerados a partir dessa microbiota intestinal, ou seja, a partir dos metabólitos gerados do triptofano, que tem influência nessa microbiota intestinal, nós podemos ter um aumento das células, um aumento da sinalização às células enterocromafins, que são células especializadas na produção de serotonina, e quando há um aumento disso, a gente tem a expressão de TRALPER1 e a biossíntese de serotonina. O aumento da serotonina, tá, gente, o aumento da serotonina acaba por favorecer a maior liberação dessa serotonina a nível luminal e a nível basal, basolateral, e isso faz com que mais serotonina possa ser captada e fique circulante, ativando e estimulando a produção de serotonina posterior, tá? Então, tudo isso favorece ainda mais as funções do sistema nervoso central e favorece também a motilidade intestinal. Então, parece que os micro-organismos intestinais, eles regulam os níveis de serotonina no colo e no sangue. As bactérias, principalmente aquelas
células que são formadoras de esporos modulam metabólitos que vão promover cada vez mais a biossíntese no colo dessa serotonina. Alterações que são dependentes dessa microbiota na produção de serotonina vão afetar principalmente a motilidade gastrointestinal e a hemostasia, ou seja, a concentração dessa serotonina a nível de circulação. E modular positivamente essa microbiota intestinal pode melhorar, inclusive, sintomas relacionados aos déficits da produção de serotonina. Então, acontece que essa microbiota intestinal ela vai metabolizar as proteínas dietéticas que vão dar origem ao precursor, aí, ao triptofano, que vai também ser metabolizado por essa microbiota intestinal em todos esses componentes que a gente observa aqui. Então, são os catabólitos do triptofano. Então, inclui indol, inclui triptanamina, inclui o indoletanol, o ácido indol propiônico, o ácido indol lático, o ácido indolacético, o escatol, o indolaldeído, o ácido indol acrílico, que podem afetar a fisiologia do hospedeiro de inúmeras formas. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Aqui nessa imagem a gente observa de forma mais amplificada os mecanismos de ação dos catabólitos microbianos. Então todos esses aqui são catabólitos microbianos gerados a partir do metabolismo de triptofano e que dependendo da concentração desses metabólitos nós vamos ter efeitos positivos ou negativos na fisiologia desse hospedeiro, tá? Então aqui, ó, vamos observar. A produção de indol, de IPA e A afeta a homeostase da mucosa pela diminuição aqui, então se diminui a permeabilidade intestinal, possivelmente porque se media esse receptor bem aqui, é o receptor pregnano X, que é o PXR. Então, esses catabólitos parecem ser positivos e acabam reduzindo a permeabilidade intestinal, mantendo a homeostase dessa mucosa. O indol, ele induz a liberação principalmente, ou seja, ele ativa aqui as células enteroendócrinas e induz a produção de GLP-1, que está relacionado aí com a supressão de apetite, com a melhor secreção de insulina e diminui o esvaziamento gástrico, tá? E os outros vários catabólitos, como esse IAA, IALD, IA, ILA, triptanamina, escatol, eles todos estão relacionados com a maior atuação sobre esse receptor aqui, AHR, que é um receptor conhecido como receptor aril de hidrocarboneto, que é encontrado principalmente nas células imunointestinais e que parece estar associado à alteração das respostas imunes adaptativas de uma maneira específica do ligante. Então, por exemplo, parece que esse componente aqui, esse catabólito, o IALD, induz o aumento da produção de interleucina 22 via a ativação desse HAR, que é o receptor aril de hidrocarboneto, e isso estimula uma maior reatividade da mucosa, que pode ser positivo, tá? Se essa concentração não for exacerbada. E esse outro componente aqui, a triptanamina, ela induz a liberação, principalmente por ativar essas células enterocromafins, a liberação de serotonina, o que favorece a motilidade intestinal, agindo de forma entérica nos neurônios do sistema nervoso. Aí, quando a gente pensa em outros metabólitos, a gente tem que levar em consideração o seguinte: os metabólitos do triptofano, eles também são absorvidos pelo epitélio intestinal e entram na corrente sanguínea, onde alguns, por exemplo, como IPA, IA e E, eles vão ter efeitos positivos, efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, enquanto que esse componente aqui, que é o hidroxil sulfato, que é o IS, que é produzido a partir desse indol, quando produzido em altas concentrações e caindo a nível de circulação, chega ao fígado, ele acaba por ativar um citocromo, ou seja, um conjunto de enzimas relacionadas aqui principalmente a CYP2E1 e as sulfotransferases, que vão gerar um efeito tóxico a nível intestinal quando em altas concentrações. Então, esse metabólito aí parece não ser tão interessante em altas concentrações. Então, uma das vias que são mais influenciadas e hoje tem sido mais estudadas em relação ao metabolismo de triptofano associado à microbiota seria a via da quinurenina. Tá? Então, a grande maioria do triptofano disponível é metabolizado ao longo dessa via da quinurenina. E quando há uma alteração, um maior favorecimento dessa via, você tem um déficit na disponibilidade formada, ela vai prosseguir
ao longo de duas diferentes vias, levando à formação do ácido cinurênico, que é o quina, e o ácido quinolínico, que é o quin. Do receptor 7 da acetilcolina nicotínico, e é o antagonista do receptor isso, que eles têm uma ação completamente contrária um do outro, tá? E aí o que eu quero mostrar com essa imagem? Que a produção de quina e quin é essencial que seja equilibrada para que, tanto a nível quina pode, desde que produzida de forma adequada, ser um neuroprotetor quanto a excitotoxicidade, ele está anormalmente elevado. Então, precisa haver um equilíbrio na produção de quina para que não haja uma alteração no metabolismo de triptofano. Quando a gente tem alteração do metabolismo de triptofano, e essa alteração pode acontecer quando eu tenho uma microbiota intestinal que faz a ativação de qualquer uma das duas enzimas relacionadas à maior produção de quina e quin, que são justamente as enzimas IDO e TDO, ou seja, a indolelamina de oxigenase, que é a IDO, e a triptofano 2,3-dioxigenase, que é a TDO, ambas acabam limitando a disponibilidade de triptofano para a síntese de serotonina. E dependendo da produção exacerbada aí dessa via de quinurenina, que gera mais produção de quina e quin, devido a essa alta ativação de IDO e TDO, eu vou ter estivesse adequada. E aí, quando eu tenho uma menor disponibilidade de triptofano, eu tenho uma deficiência de triptofano. A deficiência de triptofano faz com que ocorra várias alterações a nível do trato gastrointestinal, que inclusive tem sido associada a várias doenças que a gente vai conversar. E aí, essa maior ativação de IDO, que é uma dessas enzimas relacionadas aí a essa via da quinureninas no cérebro, aumentando mais captação de L-quinurenina, aumentando os níveis dessas quinureninas no cérebro, e isso tudo faz com que ocorra várias alterações no sistema nervoso central, estão relacionadas com o déficit cognitivo. Então, como é que a gente estimula a produção de serotonina através de estratégias nutricionais pensando na modulação intestinal? Então, a gente vai modular essa microbiota intestinal pensando em padrões dietéticos como plant-based diet, mediterrâneo, pensando numa dieta que tenha que ser rica em fibras alimentares, em polifenóis, em fitoquímicos e em alimentos fontes de triptofano, tá? Então, você pode, não só através desses perfis que eu estou colocando aqui, que parecem ser os melhores para a modulação da microbiota intestinal, sem esquecer que a gente sempre vai respeitar a individualidade bioquímica, o caso clínico do nosso paciente, você pode ajustar outros padrões dietéticos, lembrando que tem que ser uma alimentação rica em fibras, rica em polifenóis, em fitoquímicos, em comida de verdade. E sempre que possível, você deve estimular o consumo de alimentos fontes de triptofano. Então, temos alguns de origem animal e temos outros de origem vegetal, né? Então, queijo, frango, peru, ovo e salmão, banana, abacate, abacaxi, couve-flor, brócolis, batata, beterraba, ervilhas, nozes, amendoim, caju, castanha do Pará, soja derivados, espirulina, algas marinhas, cacau, etc., são os principais alimentos mais fontes de triptofano, precisam fazer parte da dieta. Então, vamos fazer um resumão da nossa aula, tá? Eu vou retomar um pouquinho um mérito que a gente não entrou, que é falar de todo o trato gastrointestinal, mas com esse resumo você vai ficar ligado em algumas coisas importantes. Qual é a função mais evidente do nosso trato gastrointestinal? Degradar o alimento em moléculas menores ou pequenas e fazer a absorção dessas moléculas para serem utilizadas no nosso desenvolvimento e manutenção. Então, nesse trato gastrointestinal ocorre a transformação mecânica e química dos alimentos e em moléculas que são absorvíveis pelo nosso intestino. Olha aí o cara, que é o intestino maestro metabólico. No trato gastrointestinal ocorre o transporte das substâncias, ou seja, dos alimentos digeridos, água e sais minerais do lúmen, cavidade intestinal, para capilares sanguíneos da mucosa do intestino. A eliminação de resíduos não digeridos e não absorvidos junto com outras substâncias secretadas no lúmen. Bom, então a gente sabe que o nosso intestino, ele reúne complexas funções. Além das questões digestórias, absortivas e excretórias, tem um papel importante na nossa função imunológica, na produção de hormônios, na detoxificação e também na produção dos neurotransmissores. E que todas essas funções são influenciadas pela composição da microbiota intestinal. A serotonina, em particular, é um neurotransmissor essencial no eixo intestino e cérebro. O microbioma intestinal também é fundamental para o funcionamento normal desse eixo. O comportamento ligado à neurotransmissão serotoninérgica é influenciado pela microbiota intestinal. O desenvolvimento do microbioma intestinal se sobrepõe à autogênese do sistema serotoninérgico e a microbiota intestinal é um alvo terapêutico atraente para os distúrbios nesse eixo intestino-cérebro. Então, como é que a microbiota ela afeta o metabolismo de triptofano? A gente acabou de conversar, né? O triptofano
Ele é um aminoácido que atua como precursor essencial para a produção de serotonina, quinurenina e indol. Então, parece que a microbiota intestinal ela interfere principalmente na via da quinurenina. Tá? Então, sabe-se que a redução do triptofano está associada à depressão clínica, que a microbiota intestinal parece desempenhar um papel importante no metabolismo do triptofano, e estudos realizados com camundongos livres de germes foram relatados como tendo níveis séricos elevados de triptofano e níveis reduzidos de serotonina no sangue, em comparação com aqueles camundongos normalmente colonizados, sugerindo que a expressão de triptofano hidroxilase no intestino pode estar reduzida em camundongos livres de germe, ou seja, mostrando a importância da microbiota intestinal, inclusive na transcrição de algumas enzimas que são de fundamental importância para a conversão desse triptofano, tá, em serotonina. Então, como é que a gente estimula isso através da modulação intestinal? Através de alimentos fontes em serotonina, através de um padrão alimentar rico em comida de verdade, em fibras alimentares, em polifenóis, em fitoquímicos. E algumas mensagens finais. A desbiose da microbiota ela altera sim a via das quinureninas e indol e leva a menor produção de serotonina, que compromete o eixo bidirecional intestino-cérebro. Isso gera um déficit cognitivo, depressão, compulsão alimentar, distúrbios gastrointestinais, inclusive já relatados como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, síndrome do intestino irritável e outros, além de autismo e outras doenças que ainda vêm sendo estudadas. Então, as evidências atuais implicam que a microbiota intestinal ela tem um papel importante na regulação do metabolismo, principalmente da via da quinurenina. É uma importante via humoral pela qual a microbiota intestinal pode influenciar o humor e a cognição a nível do sistema nervoso central, bem como a função gastrointestinal local. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem e-mail aqui, olha, para o contato@descomplicandoointestino.com.br. Eu vou ter um imenso prazer de compartilhar com vocês e a gente trocar informações. Se você ainda não faz parte de uma das turmas do Descomplicando o Intestino, fica ligadinho no lançamento da próxima turma. É um curso completo de aperfeiçoamento, aí onde a gente tem 10 módulos, várias aulas extras, vários bônus incríveis para você que quer se tornar um expert na área de modulação intestinal, atender todo tipo de caso clínico sem nenhuma dificuldade, utilizando as ferramentas de modulação intestinal, garantindo os melhores resultados nas estratégias nutricionais aí que você vai eventualmente aderir e vai sugerir para o teu paciente. Então, fica ligadinho nas minhas redes sociais, @Descomplicando o Intestino, @Ligiane Loureiro, Nutri. Então, se você não me segue aí. Fica ligadinho nas novidades e na próxima turma do Descomplicando o Intestino. Vem ser meu aluno, que para mim vai ser o maior prazer. Um beijo grande e a gente se fala numa próxima. Tchau, tchau.